Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 20º episódio do podcast Descozinhar. Um podcast feito por duas entusiastas da cozinha, uma nutricionista, que é a Larissa, e uma chefe de cozinha, que é a Paula. Então, nessa altura do campeonato, assim, a gente já contou muito o que quer descozinhar. E a gente tá, assim, fazendo o nosso último episódio do ano. E especificamente que é na semana do Natal, dia 24, tá aí, domingo, né? Uma data super especial, comemorativa. Então a gente entra nesse clima de festa. E a gente quer fazer um balanço, quer dizer, não tem como terminar o ano e não fazer um balanço do ano. Depois de 20 episódios, a gente tem muitas coisas, a gente já descobriu coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram. E nesse daqui a gente vai fazer um balanço do que foi o ano. Como a gente, de onde a gente saiu para onde a gente chegou. E a primeira coisa, quando a gente começou a falar nisso, foram assim, quais os hábitos que as pessoas mudaram? Quais foram? O que você mudou, né? Eu falei, Paula, vamos contar um pouquinho, pensar, refletir no que a gente mudou ao longo desse ano, né? Acho que do meu lado, teve um episódio até que a gente falou sobre vegetarianismo. Não que eu seja vegetariana ou vegana, mas acho que eu aumentei muito o consumo de vegetais ao longo desse ano. Eu acho que o que teve muito legal, assim, de feedback de todo mundo foi o consumo de água. Uhum. Eu acho que esse é o primordial, assim, as pessoas entenderem, porque de todos os episódios a Larissa sempre água. E foi uma coisa que foi legal, assim, que a gente teve um feedback. Teve um outro episódio sobre o glúten que gerou muita polêmica, né? Sim. Quer dizer, a gente recebeu algumas informações, não pode mesmo. E a Larissa sempre ponderada falando do glúten. Foi um episódio super bacana e é o que a gente comentou no episódio, né? Aumentaram muito os casos de pessoas que têm intolerância ao glúten ou têm doença celíaca, que realmente precisam fazer uma restrição do glúten, mas que não é pra gente generalizar, né, para todas as pessoas. É sempre importante, quando a gente pensa em nutrição, a gente ter a individualização. Não, cada organismo reage de um jeito, quer dizer, eu acho que ficou muito claro que você foi explicando ao longo de todos esses episódios, a gente tem que adaptar, e tem aquela coisa de gostar ou não gostar de uma coisa, que a gente pode não gostar de certos alimentos. Aliás, no último episódio tivemos a Larissa, que vocês vão descobrir, não vamos dar spoiler, como foi. Se você não assistiu, volta no episódio anterior para você assistir o que eu achei do gazpacho, porque ela falou assim, quando a gente estava formulando o que nós vamos gravar, eu falei, gazpacho, ela não gosta. Eu falei, cara, então não vamos dar isso, porque se você não assistiu, volta lá pra ver. E assista, porque tá muito legal o último episódio, bem edição especial com receitas. E vocês devem estar percebendo que é a segunda vez que a gente mudou de cenário, né? Então, assim, teve essa mudança também, e pro ano que vem muitas novidades de como vai ser a estrutura, a gente vai ter convidados. Mas fazendo esse balanço, eu acho que, assim, a parte triste, né, sempre tem aquela coisa dos piores momentos, foi o querido do coração da Larissa, que ao longo do ano ela falou da rotulagem e, infelizmente, conta como o que aconteceu. Bom, no 10º episódio eu trouxe sobre as questões da rotulagem nutricional, e eu comentei sobre as mudanças, né, na rotulagem nutricional, incluindo a rotulagem frontal, que é aquele alerta para alimentos que tem muito açúcar, muita gordura saturada e muito sódio. Tá? Só que eram para as indústrias já terem feito essas mudanças e começar a definitivamente aparecer nas prateleiras a partir agora de outubro de 2023. Mas a Anvisa soltou um novo comunicado, uma nova legislação, informando que agora eles têm direito até 2024, até outubro de 2024. E aí o que aconteceu, na verdade? Tem um lado de tentar evitar desperdício de embalagens. Então, o que a legislação fala? Aquelas embalagens que foram produzidas até outubro desse ano, ou das informações nutricionais, elas podem ser utilizadas até outubro do ano que vem, tá? Se ela foi produzida em dia 20 de outubro de 2023, não vale mais, ela já tem que ser produzida com a nova legislação. Então foi uma tentativa aí de não desperdiçar a embalagem, mas
o IDEC, né, que olha muito para o lado do consumidor, eles vão entrar até estão querendo discutir mais, entrar com algumas ações por conta que, pensando do ponto de vista nosso... Não, foi todo assim, não é que a legislação apareceu de um dia para o outro, você tem que mudar. A indústria teve todo um tempo de preparo. E como a Larissa tem mostrado, toda vez que ela viaja, ela coloca as embalagens e o impacto que é isso na embalagem. Aconteceu muito com o cigarro isso, né? Quer dizer, na hora que você começou a colocar aquelas embalagens tenebrosas do cigarro, aquelas figuras, o cigarro passou... Ele era uma vitrine e ele passou a ficar mais escondido, né? Porque ninguém quer ver aquilo. Então, a indústria teve um tempo para se adaptar. Sim. E só falando nessa questão de tempo, para vocês conseguirem visualizar melhor essa questão, a legislação saiu em 2020, outubro de 2020. Ela entrou em vigência em 2021. E a partir daí eles tinham 2 anos para regularizar. Ou seja, na verdade, eles já sabiam desde 2020, o que iria vir. Não a pessoa para produzir uma embalagem que dura 3 anos, né? Não assim. Tem produto que já saiu de linha, tem produto que já mudou. Uma coisa que já mudou foram os pães integrais, né? Porque sempre estava pão integral, e isso daí já começou, assim, as embalagens todas já trocaram. Aí ele coloca o percentual de integral. Isso. A Larissa já comentou isso mais de uma vez. É que assim, às vezes a gente coloca tudo como sendo uma legislação só, mas são várias. Então tem a legislação que fala sobre a rotulagem frontal, tem essa legislação que fala dos alimentos integrais, tem a legislação que fala sobre o que o alimento, como que eu apresento a lista de ingredientes, o peso, a questão do glúten, da lactose. Então tem mais ou menos umas 3 legislações aí, pelo menos, que eu citei, e cada uma vai abordar um assunto. Por isso que as vigências delas são diferentes, tá? Mas essa do integral também já está valendo há um bom tempo. Não, mas aí fica aquela, assim, foi uma frustração, quer dizer, no balanço, porque ela fez um seminário com os alunos e todo mundo super animado, falou assim, como vai mudar? Porque a hora, assim, na verdade... O pesquisador tem que ter um prazo para conseguir entender qual foi o impacto disso. Então vocês estavam com a expectativa de, olha, começou em outubro, eu vou ter pelo menos 6 meses para entender qual isso na população, o que impactou. Se a pessoa começou a consumir menos, se houve, porque assim, os casos de obesidade, como você apontou várias vezes, tem crescido muito no Brasil. Então, isso vai impactar ou não? E essa pesquisa vai demorar. E a gente espera que impacta, né? Porque é o que a gente vê nas pesquisas no exterior. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele não tem esse sistema, é diferente. É o tradicional, mais ou menos só com a informação nutricional mesmo. Só que eles estavam testando isso. Mas eles fizeram simulações. Então eles pegaram lá um conjunto de participantes e mostraram 4 tipos de embalagem. Um com semáforo, a outra é uma bem legal que ele fala de atividade física, não sei se você já viu, que é tipo assim, sei lá, se você consumir essa porção, você precisa fazer tanto de atividade física para queimar as calorias, mais ou menos assim. E aí fizeram com essa de alto em açúcar, gordura e tudo mais, e mostrou realmente que foi benéfico. Sim, porque nessa conscientização do consumidor. Não, na hora que você percebe que se você comer aquele pacote de Cheetos, você precisa caminhar 5 horas. Aí você fala assim, ai meu Deus, eu não vou ter tempo. Final de ano, então. Melhor pegar uma cenourinha. Não, é isso, assim, né? De como a gente, ao longo também desse tempo, foi dando dicas de substituições saudáveis. É o que a gente sempre tenta, né? É transformar o conceito teórico em prático. É o que eu mais acredito. Que às vezes a gente tem que mudar a forma como a gente pensa para dar aquele mindset, aquela virada de mindset. E assim, cada pessoa percebe de uma maneira. A gente foi recebendo ao longo do ano feedbacks assim, de coisas óbvias, né? Que a gente falava assim, nossa, eu consegui entender. Então é isso, a repetição nunca é desnecessária. Fale de maneiras diferentes a mesma coisa, porque ela vai entrar, em algum momento ela acaba entrando na sua vida, você acaba percebendo que, olha, nossa, não é que é isso? E essa comparação que você acabou de fazer, de quanto eu preciso caminhar ou fazer exercício para consumir aquelas calorias, eu posso pensar melhor, né? Então, em vez de comer um desse, eu posso comer um biscoito de polvilho.
que vai ter, eu vou ter que gastar, assim, é crocante, assim, essa coisa da crocância, né? Todo mundo quer uma coisa crocante. Então, você consegue fazer com que a pessoa perceba essa parte. Eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre os snacks, né? Esse gato da gente comer pequenas porções. E o quanto, na verdade, é importante a gente pensar nas quantidades, do tamanho da porção. Isso a gente se repetiu muitas vezes. Ter atenção plena, prestar atenção. Não deixar que, às vezes, aquela emoção faça com que você consuma algo. Consuma porque realmente você tem a sua fome mesmo, né? A fome física, a fome do corpo. Não a questão só emocional. Mas comer vendo televisão é um dos piores hábitos que existe, né? Tem gente que tem televisão na sala de jantar. Então você tá vendo um negócio, se a coisa tá muito emocionante, você nem percebe e come. Se a coisa tá muito triste, você come. Se a coisa tá muito intensa, você... Então você não percebe o que você tá comendo, você não olha pro seu prato, né? Não tem o ato da mastigação, que é fundamental. É essencial. E você, Paula, o que você acha que você mudou? Ai, você. Olha, eu, como diz a minha endocrinologista, monotonia alimentar é o que não falta na minha vida. Assim, eu não tenho monotonia alimentar. Foi um ano diferente, né? Eu acho que a gente veio da pandemia e você quer fazer tudo que você não fez nos últimos anos. Então esse ano eu acabei saindo bastante, tanto quanto você. E aí fica difícil. Na hora, assim, eu tento, assim, os ensinamentos da Larissa na viagem, eu tento colocar em prática. A água é um deles, tentar comer mais devagar, não encher muito o prato, que você acaba indo aquele café da manhã maravilhoso. Você fala assim, gente, não é o último café da minha vida. Então teve uma coisa assim de ter mais consciência. É mais difícil porque eu adoro comer, né? Eu adoro beber, então fica mais complicado. Mas eu acho que tem uma assim, a cada episódio eu vou tomando consciência de algumas coisas e dessa pluralidade que você tem de fazer o prato, de fazer as compras. Eu adoro as suas visitas ao supermercado, mostrando as farinhas. Então você fica curiosa para fazer novas coisas. Então eu acho que o que eu mudei ao longo desse ano, eu fiz vídeos mais rápidos com coisas mais fáceis. Né? Eu fiz recentemente um do brócolis, que foi ótimo, que você cozinhava o brócolis, amassava, põe no forno. É um snack, mas é um snack mais saudável, né? Então, assim, você deixar coisas prontas e ter na geladeira sempre cenoura cortada, salsão cortado, tomatinho lavado, buscar outras fontes de snack que você acaba acostumando. Teve episódio que a gente falou de mise en place, né? O tanto que às vezes você já deixar as coisas organizadas, a gente falou da questão da higienização, você já deixar higienizado, a gente falou de congelamento. Então tudo isso, quanto mais prático a gente for, mais vai ajudar na mudança de hábito. Muito mais. Então assim, voltem, assim, assistam um, assistam o outro. Eu sei que a gente se diverte muito. Eu conversando com uma amiga, ela falou assim, olha, eu escuto, mas é que eu acabo rindo com vocês, dando risada. Eu falei, ai, que bom. Eu acho que isso é um pouco da intenção desse podcast também, é passar essa informação fidedigna, verdadeira, mas com leveza, com alegria, com descontração. Tem uma moça que eu sigo, meu Deus, eu sinto que eu tô quase no exército. Olha, você faz assim, você não pode assim. Eu falo, ai meu, eu até paro de ver, porque eu falo assim, é muita bronca. E tem esses dias eu vi um exercício que eu acho muito legal, essa questão de falar de mudança de hábito alimentar, como não é fácil, né? Cruza o seu braço, Paula. Tipo assim, quando a gente cruza o braço, cruza o braço, do jeito que você tá acostumado. Agora cruza do outro jeito. Não parece que, tipo, tenta cruzar. É que eu cruzo muito pouco o braço. Cruzar o braço. Mas assim, cruzar assim, do jeito que você tá habituado, e tentar trocar o jeito. Às vezes a gente se perde. Então, se a gente tá muito acostumado a fazer um movimento e a alimentação, assim, a gente tá muito acostumado a consumir de um jeito, na hora que a gente tenta mudar, a gente tem uma certa estranheza ali no começo. Então, é por isso que a gente precisa ir aos poucos. Então, quanto mais eu fizer na prática essa inversão de braço, mais rápido e mais natural vai ser. E com a alimentação é mais ou menos a mesma coisa. A gente precisa desse processo pra gente conseguir mudar na hora que você gosta, assim, eu adoro
petisquinho, assim, sentar, tomar um vinho, fazer um petisco. O que eu tenho percebido é que eu mudei a qualidade do petisco. Por exemplo, assim, queijo, eu ponho meia cura light, né? Então eu coloco queijo branco fatiado com um pouquinho de orégano e azeite. Eu coloco sempre uma uva, ponho assim, um pouco de nozes. Não tem aquele prato de frios, que é aquela coisa. Tem assim, os embutidos diminuir muito. O que é o presunto de Parma, que é mais saudável do que um peito de peru, por exemplo. Então você vai fazendo trocas. No sódio, então. Mas é assim, é melhor na composição do que aquele totalmente embutido, né? Tem assim. São qualidades diferentes, mas ainda assim. Mas você não tem tantos, assim, você começa a substituir por outras coisas. A quantidade. Você põe pasta de berinjela, você põe pasta de grão de bico, você põe outras coisas que vai tornar aquele petisco tão atraente, tão bonito, mas um pouco mais saudável. Então você começa a fazer essa mudança na hora que você faz a gente já falou mais de uma vez, é na hora que você faz a compra. Faça uma lista de compras, não vá com fome para o supermercado. De novo é o óbvio, né? Mas aquele óbvio, como você diz, tem que ser falado. Porque uma hora você vai falar assim, nossa, que coisa, e vai cair a ficha, e é muito legal das pessoas que a gente recebeu, falou assim, eu não tinha prestado atenção nisso. Você passa pelos lugares, quando você sempre está dirigindo e você está no banco do passageiro, você olha e fala assim, nossa, essa cidade, você olha para outras coisas da cidade, né? Então o que a gente está querendo Ou quando você vai caminhando, né, mais devagar, parece que você tem outra percepção da cidade. Eu fiz esse ano a primeira corrida de rua, não corri, eu caminhei, mas eu andei na Marginal ao contrário, na Marginal em São Paulo, eu andei na pista expressa, só que na via que eu nunca tinha andado, porque de carro você sempre vai. Sim. Eu estava voltando. Eu falava, gente, olha isso, olha esses prédios, o que a gente quer aqui? Que você ande ao contrário na sua alimentação, né? Que você olhe de outro jeito, não torcer, assim, mudar a salada, achar novos condimentos, colocar crocância. A gente já falou... Novas especiarias, na minha cozinha aqui, tá cheia. Não, tem uma quantidade de azeite enorme, é isso. Você coloca um azeite saborizado que fala assim, isso é a mesma, você pegou o mesmo alface, o mesmo tomate, aí você colocou um outro sal, fala assim, nossa, você come com mais gosto. Sim, fica diferente. É por isso que às vezes muita gente usa molhos, né, em saladas, mas não necessariamente tem molhos que são muito calóricos, né? Não, mas tem, e não são saudáveis, são muitos com maionese, coisas que tem um tipo de gordura que não vai ser a mais saudável. Não, mas você consegue fazer um molho com iogurte, tem um que eu não sei se eu já falei em algum episódio ou não. A gente comentou. Iogurte não usa sal, mas você põe uma colherzinha de shoyu e coloca um dente de alho. Aquilo levanta, abre o sabor, assim, não sou a louca do alho, mas nesse caso o alho fica bom. Né? Então tem algumas coisas que você vai testando, os molhos à base de iogurte, eles são muito bons, você não precisa pôr maionese. Né? Porque na maionese o iogurte aí sim é uma ótima opção, a gente trocar a maionese por iogurte. Porque assim, ele fica mais líquido, ele saboriza, ele dá uma cor ele diferente. Tem proteína, o iogurte, né? Se você usar o desnatado, ele vai ter ainda menos gordura. Então, aí você mistura um pouco da ricota também, né? Isso, aquele iogurte integral, isso. Natural, sem sabor. Sem sabor, né? Não vai comprei um iogurte de morango. Já contou isso. Mas assim, o que dá pra fazer também é usar as frutas na salada. A gente já falou isso, mas nunca é demais, assim, aproveitar esse final de ano. E como a gente falou muito no episódio passado, a gente vive num país tropical, né? Sim. Então, e essa época a gente tem que abusar dos vegetais, desse frescor, de fruta. E a fruta, assim, às vezes você fica com preguiça. Você pega uma melancia, você olha, você compra uma melancia e estraga. Deixa ela cortada na geladeira. Hoje em dia tem umas embalagens maravilhosas que ela fica conservada. Então você deixa a melancia lá. Sentiu vontade de alguma coisa, você pega uma fatia de abacaxi, você pega uma melancia, você pega ou sei lá, tá pra estragar uma melancia, bate ali, né? Faz um suco,
né, para não desperdiçar. Não, é isso, assim, tem suco de melão também, assim, fica uma coisa, é quase uma refeição, né? Você bater o melão com ameixa é uma refeição. Não, muito. Então, em vez de assim, eu não tenho tempo de comer, eu tô corrida, porque de novo... Já dá um snack saudável. Um snack, assim, é uma coisa que você vai ficar saciado, né? A ideia do snack é deixar você saciado. Então, assim, foi um balanço, é muito legal a gente fazer uma listinha do que a gente quer pro próximo ano. Então, assim, o que você quer pro próximo ano? O que eu quero? Começa você, vai. Não sei. Tanta coisa, acho que eu fiquei perdida agora. Não, eu acho que, assim, colocar em prática, é muito fácil falar, né? Colocar em prática, eu espero aparecer no próximo ano, assim, com a bochechinha desse jeito. Não, assim, ter uma coisa mais saudável. E também entender a sua fase. A gente já fez até um episódio sobre a menopausa. Eu e a Larissa, a gente tem fases opostas. A diferença de idade é enorme. Então as necessidades são outras. Então tem coisas que eu falo, não, olha, já, assim, eu não vou deixar de fazer algumas coisas que são muito prazerosas, mas em compensação eu mantive durante o ano inteiro a atividade física, quero continuar, e a cada dia tentar, a gente já falou aqui, experimentar um novo alimento por mês. Sim. Não precisa ser nem ser, tem alguns alimentos que eu já falei que eu experimentei e não gostei, mas um novo preparo desse alimento, eu acho que é uma boa ideia de estar reforçando. Às vezes ir no mercado, olhar lá e falar assim, gente, o que eu nunca comi aqui, né? Na seção de hortifruti, tem alguma coisa que eu nunca comi? Não, tem coisas novas, né? Pega, joga na internet, com certeza vai ver e aí aproveitar assim, as frutas e verduras estão chegando, tem algumas que são só importadas, chegam aqui, mas tem época que tem assim, um festival, né? Quer dizer, tem a época do Festival da Alcachofra. Vamos aproveitar o Festival da Alcachofra. Uma das poucas frutas que eu sei a época exata é pêssego, porque é em outubro, porque eu lembro do Halloween. Eu era pequena e eu estudava numa escola americana e tinha Halloween e tinha pêssego. Então foi uma coisa, e aí eu abusei em outubro, novembro, de receitas com pêssego. Então pêssego na parte salgada, pêssego como assim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho então prestar atenção na sazonalidade dos alimentos, que hoje em dia você encontra tudo o ano inteiro. Eu sempre lembro de jabuticaba no final do ano. Eu sou apaixonada. Então, e aí são as memórias afetivas. Morango no meio do ano. Que é muito mais saboroso. Você tem morango o ano inteiro. Mas tem uns morangos que você coloca aquele morango assim, você põe na boca, você não sente gosto. Quando tá na época mesmo, né, figo, assim, quando tá na época é aquela coisa deliciosa. E abusar das frutas com, assim, na comida mesmo, né? Tem gente que acha que fruta primeiro que fruta não é sobremesa, e fruta é sobremesa. É sobremesa, lógico que é. Fruta é entrada. E não é só banana não, né? Que o povo fica mandando no nosso Instagram. Eu quero só banana, você tem receita de banana? Não, gente, dá pra fazer N sobremesa. Essa foi muito engraçada, porque só tudo leva banana. Algumas coisas levam banana, claro, porque banana tem uma massa, tem a biomassa da banana, né? A banana dá aquela consistência grande. Mas a gente fez receita com tudo. Sim, tem. A gente fez receita com pera, com figo, com pêssego, com uva. Teve assim, uma profusão, manga. Não, tem uma diversidade aí. E sempre lembrando a questão da safra, que é super importante. Fazer uma tabelinha, né? Eu acho que a gente tem várias. Mas acho que a gente solta uma tabelinha assim. Tem umas bem legais. Com a nossa cara, vai ficar um desafio. Personalizar isso. Eu acho que ia ficar legal. E foi isso, né? Agora eu consigo te responder. Nossa! Agora veio o insight. Uma coisa que eu acho que eu gostaria de levar para o próximo ano é continuar compartilhando esse conhecimento de nutrição, levando alimentação saudável para dentro da casa de vocês, não só dentro da minha cozinha, mas dentro da cozinha de vocês também. Acho que é uma missão aí, e transformar toda essa nutrição, desmistificar, levar com leveza e informações que realmente podem fazer com que você coloque isso em prática no seu dia. Mas para isso a gente precisa da ajuda de todos. Quer dizer, para fazer o desejo da Larissa, faça uma criança feliz.
segue no Spotify, segue no YouTube, dá like. Agora a gente começou a colocar os vídeos no Spotify. A gente entrava antes só com o áudio, agora tem vídeo. E ano que vem, assim, claro, todo ano tem uma roupagem nova, a gente gosta de uma roupinha nova para começar o ano. Ano que vem a gente vem com novidades, a gente daqui a pouco começa a soltar o que vai ser. Mas foi uma delícia esse ano, quer dizer, a gente teve um projeto novo, como tudo que é novo começou engatinhando, mas agora a gente já está dando os primeiros passos. Isso mesmo. Então foi um prazer ter vocês durante o ano todo e continuem compartilhando, seguindo. O meu Instagram é larissa.angeloco. E o meu é Pitadas e Palpites, né? Eu dou palpite para tudo. E a pitada também. Também. A parte não tem como, né? Não dá uma mentira. Eu falo, olha, já que tá aqui, vamos fazer isso. Mas assim, o que a gente espera é que todo mundo tenha tido, apesar do ano, muitas dificuldades em todas as áreas. Se a gente escolhe para o que olhar, né? Tem que não menosprezando tudo que aconteceu, esse clima enlouquecido que a gente viveu, de muita chuva, muito sol, muita seca, muito fogo. Todas as guerras que aconteceram, a gente está atento para isso, mas tentar tornar o nosso dia a dia de uma maneira mais leve. Então, e a alimentação e a gastronomia contribuem muito para isso. Muito, assim, você é o que você come, né? A gente tem o exemplo do Zeca, que este ano, emagreceu. Ele terminou o ano indo ao veterinário. E tem um episódio que ele invade, eu não lembro qual que é o número do episódio que ele invade. Não, ele, cenário. Assim, ele de fato você percebe, ele o Zeca tá com 9 anos e meio. O Zeca é o cachorro. Quem não viu é o cão. Mas ele tá com 9 anos e meio e agora, assim, você olha e fala, nossa, ele tá bem conservado. Por quê? É a alimentação. Isso aí é a prova. E a gente tem balanceado bem, ele foi reduzindo de peso e ele chegou esse ano, assim, mês a mês ele perde 200 gramas, 300, e não ganha mais. Então a coisa se você manter o peso é isso, não é aquela variação sanfona. A gente não quer efeito sanfona, não. A gente quer que você tenha saúde e consiga aí atingir os seus objetivos, seja de perda de peso, manutenção de peso, falando até de casos que as pessoas precisam ganhar peso. Então, com alimentação balanceada, você consegue atingir esses objetivos. Então agora a gente encerra, porque senão a gente engata o assunto. Essa gravação é muito divertida, porque assim, ela tem o começo, que a gente fala, tem a gravação e depois a gente continua fala. Que a gente já disse que ia durar 5 horas, mas vai terminar por aqui. Bom, a gente espera que vocês tenham uma excelente ceia de Natal. Aproveitem os alimentos, aproveitem esse momento que vocês têm junto da família. É tão importante a gente valorizar isso, valorizar essa ceia de Natal, valorizar com quem a gente está e saborear o que tem à nossa mesa e agradecer por tudo isso, do quão importante é para nossa vida. E até feliz 2024 e até ano que vem. Até ano que vem.